Aê! Então, agora gravando. Eu sou a Lê, sou Community Manager aqui do State, o Hub de Inovação em São Paulo. E aí, fazendo minha descrição, eu sou uma pessoa não binária, negra de pele clara, cabelo loiro, aquele cabelo loiro que nevou, né? E cabelo curtinho, e atrás de mim tem um pouquinho do State, do Fernão também, tá aqui atrás. Bom, vamos lá então. Falei um pouquinho de mim. Antes da gente de fato entender quem que vai estar com a gente, né? O pessoal da Bud. Agora seria o momento ideal para vocês se conhecerem, já que a gente não vai estar lá no Gather. É interessante que vocês minimamente saibam quem está aqui, quem que vocês são. Como é que foi, Max? Você falou do 0800? Eu falei que quem é mais aí, tem mais tempo de idade, assim, que eu lembro da ligação a cobrar, né? Aí eu comentei que para as pessoas se apresentarem, diga seu nome e a cidade de onde está falando, né? Acho que algumas pessoas vão lembrar aí. Então, legal, né? Momento para a gente se conhecer. Então, se quiserem falar nome, cidade, por que vieram procurar esse assunto de OKR, que momento que vocês estão, enfim, um tempo aberto para todo mundo se conhecer, né, Lê? Exatamente. A ideia aqui é trazer vocês para os breakout rooms. Vai ter umas salinhas para vocês conversarem. Vai todo mundo para lá, inclusive eu. Então, a ideia é nome, de onde está falando, e falar um pouquinho do porquê que vocês estão aqui. Fechou? Que foi o que a Má comentou. Então, vou soltar vocês aí. Vou colocar vocês nos nossos breakout rooms. Um momentinho. Deixa eu só tirar aqui. Estamos em... Vamos lá. Temos muitas salas aqui. Vou dar uma diminuída. Pessoal, então, vocês vão ter aí 3 minutinhos para se conhecer. Fechou? Depois a gente pode fazer uma outra rodada dessa. Então, podem ir, pessoal. Opa. Oi, desculpa, eu estou atrasada. Sem problemas, a gente está indo para salinhas. Tá. O que a gente vai fazer nas salinhas? Se apresentar e falar por que a gente está aqui. Tá. Tá bom? Podem ir entrando. Mas, Lê, você coloca a gente nas salas ou como a gente entra nessas salas? Tô colocando o pessoal que está entrando agora. Só um momentinho. Aí é só aceitar agora, pessoal. Com vocês. Podem ir entrando nas salinhas. Olá, oi Marina. Pronto.
Certinho? Galera, rapidinho, antes de passar a palavra para o pessoal da Bud aí, hoje a gente vai fazer as perguntas de um jeito diferente, tá? Então, se vocês quiserem perguntar para o Wagner durante o talk e tudo mais, sintam-se à vontade para levantar a mão. Então, aqui no Zoom tem um levantar a mão que vocês podem utilizar. E a gente também vai usar aí o Slido, que é basicamente um aplicativo para quem não está muito à vontade de falar no microfone ou aparecer ou algo do tipo, poder utilizar, tá? Basicamente, na telinha 1 aqui dá para ver que a gente consegue colocar a pergunta, tá? Vocês podem colocar o nome aí de uma forma opcional, né? E, além disso, vocês também podem utilizar esse aplicativo para ver quais são as perguntas que foram feitas e curtir elas, que aí a gente consegue colocar por ordem de interesse de vocês também, tá? Na hora da apresentação do Wagner, ele vai mostrar para vocês o QR Code para vocês entrarem e o linkzinho. Tudo bem? O linkzinho a gente manda aqui. No mais, agora vamos começar aqui a apresentação, o talk do Wagner. Então, State On, Descomplicando os OKRs. Wagner, o palco é seu. Se você quiser falar da Bud também, gente, a Bud é uma residente e parceira do State. Então, fique à vontade, Wagner. Boa, muito obrigado, Lê, pelo convite. Muito obrigado pela essa parceria que a gente tem com a State há algum tempo já. A gente conhece o espaço há anos já, é um lugar incrível, um lugar maravilhoso, assim, tanto de beleza, de arquitetura, uma energia maravilhosa. E para quem quer fazer negócio, quem quer aprender, quem quer fazer as coisas acontecerem, é um baita lugar legal. Então, sou suspeito para falar, né, da parceria antiga, mas a gente gosta muito mesmo de estar por lá, sempre que a gente pode, a gente está por lá. Vou compartilhar a tela com vocês aqui, eu peço uma licença. Tem alguns slides aí para a gente trocar. Bora lá. Então vamos lá. Para quem não me conhece, o meu nome é Wagner. Eu sou cofundador do Bud. Todo mundo vendo meus slides aí, né? Tá vendo, né? Sim. Sim, tá ótimo. Boa. Então aí vocês têm o QR Code para o meu LinkedIn, pode se conectar lá, eu adoro trocar por lá. Tudo que vocês que a gente conseguir conversar por aqui, a gente pode continuar por lá. A Mata aqui comigo hoje é a Ma Lopes, minha grande parceira aí na nossa área de operação do Bud. O Bud não vive sem ela hoje, faz um pouquinho de tudo, né? Ela a mais super especialista em marketing, mas em startup, quem sabe, né, faz um pouquinho de tudo. Vende, faz onboarding de projeto, né, Má? A gente faz o nosso time de operação lá, a gente vai do marketing ao CS num piscar de olhos. Num dia a gente acaba fazendo um pouquinho de tudo. Então eu peço para qualquer coisa aí, Max, aqui principalmente do bate-papo, eu sou às vezes eu fico meio avoado aí no processo do papo, você vai me avisando aí se tiver alguma perguntinha no meio. Fechou. Valeu. Bom, para quem não conhece o Bud é uma plataforma de implementação de OKR, né? A gente tem uma proposta de trazer esse tema de um jeito super leve, super envolvente, colaborativo, para que todo mundo consiga fazer com que o OKR faça diferença na sua jornada, tanto de competitividade quanto na melhoria da sua qualidade de vida, do seu well-being. A nossa diferencial, assim, a gente tem uma abordagem super mão na massa, a gente constrói junto com o cliente, porque eu até estava conversando com o meu time na sala reservada lá, todo mundo falou assim, nossa, a gente lê sobre o OKR, mas na hora de implementar, a gente sabe que tem um monte de nuance ali, né? Então, de fato, não, é um tema, é uma metodologia que ela é simples de fato, mas ela tem um monte de detalhes, né? Ela tem um monte de coisas que a gente precisa ter em mente na hora de fazer essa construção.
Então, o que a gente é super próximo dessa, né, assim, principalmente no começo dessa jornada, né? E sou suspeito para falar também, mas é a plataforma mais legal de usar no mercado. A gente tem se orgulha de ter um NPS de 73, ela é super simples, intuitiva, né? Toda construída com base na experiência do usuário. A gente se orgulha de ter pessoas super simples, que não estão habituadas a mexer com essas ferramentas de gestão de SaaS, né? Então, a gente tem lá operador, pessoal pessoal que, enfim, não tem esse engajamento normal com as ferramentas e eles curtem pra caramba e se envolvem com a estratégia no seu dia a dia, né? Como a Lê falou, segue aí o QR Code do Slido. A Má também colocou para vocês no link do chat para vocês irem fazendo as perguntas. Ela está mandando novamente aí, tô vendo, tá? Então, fiquem à vontade, como a Lê falou, de levantar a mão para a gente bater papo no meio da conversa, não tem problema nenhum, curto muito. Ou mandar para o Slido, no final a gente vai ter uma parte de perguntas e respostas do Slido, também uma troca com vocês, tá bom? Então, bora lá. Nosso papo hoje é sobre esse tema de reinventando a estratégia, né? Por que a gente fala de reinventar a estratégia? E por que isso é tão importante nos tempos de hoje? Essas frases, provavelmente vocês devam ser impactados por elas todos os momentos da vida de vocês, né? Não sei o que é prioridade, eu quero liberdade para fazer do meu jeito, e ser do meu jeito, né? Eu estou numa rotina que me sinto que eu só estou apagando incêndios, eu me sinto preso em processos e burocracias, enfim. Diariamente a gente se vê e ouve pessoas falando sobre esses temas. E isso tem bastante a ver com o contexto que a gente está inserido hoje, como que as organizações elas têm respondido a esse contexto. A gente lá no Bud tem estudado isso há muito tempo e vê que o well-being, performance, eles estão super conectados, eles têm uma correlação gigantesca. E o ambiente organizacional é o grande influenciador desse processo. A raiz desse problema, ele está na gestão ultrapassada das organizações, né? Que características a gente tem nessa gestão ultrapassada? Falta de clareza nas prioridades, ausência de feedbacks, baixíssimo nível de reconhecimento quando eu faço alguma coisa certa lá no meu dia a dia e muita burocracia e controle. E aí surge um tema que parece que ficou lá nos tempos do Chaplin, mas ele é super atual, que é a precarização do trabalho, né? Porque quando a gente pensa em precarização do trabalho, a gente logo pensa, olha, eu tenho que trabalhar num ambiente quente, eu trabalho muito tempo, eu não tenho pausas, é muito estafante a minha rotina física, né? Mas quando a gente fala de precarização do trabalho hoje em dia, nos tempos atuais, a gente está falando de as pessoas elas não saberem o futuro, né? Elas não terem clareza sobre o que se espera delas, elas não terem um trabalho que faça sentido, elas serem dominadas ali por uma série bombardeadas por uma série de comunicações, e-mail, WhatsApp, Discord, todas essas ferramentas de comunicação o dia todo, né? Então faz com que as pessoas de fato tenham uma crise aí de saúde mental, que é a principal epidemia que a sociedade ela vive, na verdade, né? Qual que é os impactos que a gente vê isso na prática? Olha só que números que toda vez que eu leio, a gente fala bastante sobre esses temas com as pessoas, toda vez que eu leio eu me espanto com esses números. 60% das pessoas em 2020 reportaram algum tipo de problema mental. Então, poxa, mais da metade das pessoas que estão no ambiente de trabalho ali, elas reportam que ela tem algum problema importante de saúde mental. 75% das pessoas da geração Z, em 2020, elas deixaram seus postos de trabalho por causa de reporte de problemas com saúde mental também, tá? E para as organizações, isso representa uma grande perda de produtividade, mais de $1 trilhão em todo o mundo, e uma incapacidade gigantesca de reagir às mudanças, né? Porque as coisas elas mudam todas as horas. De novo, as gestões práticas, elas são do século passado e a gente tem uma vida contemporânea que mudou muito, que transformou muito as coisas como as coisas são feitas, né? A gente pensa, mas com estratégia diferente. Não, a estratégia ela segue o mesmo problema.
olha só os números de estratégia, né, que até vêm de fontes de super estudiosos aí do processo estratégico. 95% dos colaboradores, eles não entendem bem a estratégia da empresa. E 2% deles conseguem citar as principais prioridades estratégicas, as 3 prioridades estratégicas. Quando a gente vai para a média gerência, fala assim, poxa, melhora um pouquinho, né? Menos de um terço dos gestores, né, dos gestores médios, conseguem identificar também as 3 principais prioridades. Então, de fato, a gente precisa de novos caminhos nesse processo para que a gente consiga fazer com que as coisas elas evoluam, tanto do ponto de vista da organização, da competitividade da organização, quanto no sentido do trabalho do indivíduo. O que acontece, né? Por que dessa mudança e por que da necessidade dessa mudança? Porque justamente a gente parte de uma perspectiva aí nessa modernidade, que é esse modelo de trabalho até o século XXI, de uma perspectiva funcional para uma perspectiva experiencial, né? Como que eu consigo colocar o indivíduo, colocar o colaborador no centro e trazer uma experiência de toda a jornada de trabalho? E a gente tem buscado essas construções em vários momentos das construções dos próprios negócios que, por exemplo, eu tenho participado. Um dos negócios que eu tenho super orgulho de ter cofundado, estava trabalhando por lá até final de 2020, é a WIMI. E a WIMI sempre foi sobre construir uma jornada super legal, super envolvente de trabalho, inspiradora e gratificante e humana para os clientes e para os colaboradores que estavam lá dentro dela, né? A gente teve resultados super legais a partir daí. Um crescimento constante aí, acima de 40% ao ano, um NPS dos clientes acima de 80 por muito tempo, e um NPS, né, que é sobre a visão do colaborador, acima de 90 também por bastante tempo. E aí, sobre a perspectiva do negócio, trouxe um churn de menos de 10%, e é reconhecida hoje como os principais consultorias de design e inovação no Brasil, né? Trabalhado com grandes empresas, e foi essa experiência na WIMI que fez a gente conhecer mais profundamente esse problema do ambiente de trabalho. Trabalhando com as maiores organizações que são aqui no Brasil, multinacionais e empresas nacionais também, a gente fez uma pesquisa super ampla lá em 2017 e percebeu que existe um problema super importante desse processo de saúde mental dentro das organizações, né? E daí que veio a ideia do Bud. Vou explicar melhor para vocês o porquê dessa correlação que eu estou falando, trazendo todo momento de OKR com saúde mental, tá? Mas, de forma geral, a plataforma e o processo bem implementado de OKR, ele traz um grande benefício, não só de performance organizacional, mas também do autodesenvolvimento, do desenvolvimento do indivíduo. Isso traz um bem-estar incrível para o indivíduo. A tecnologia de informação, ela é um grande elemento que mudou muito como as coisas elas acontecem no mundo, né? A gente mudou a ideia da mecânica, 1970, 1980, e aí tem uma transição devagar, mas que a gente sente muito rápido aí depois dos anos 2000, da era digital. Essa era digital baseada no silício, na velocidade, na flexibilidade e principalmente centrada nas pessoas, contra uma era mecânica, né, do lado do petróleo, da burocracia, muito forte no controle e centrada nas máquinas, né? Eu acho que muitos de vocês já devem ter visto esse símbolozinho da mecânica, ou deve ter usado da engrenagem e usado em alguns dos seus slides, né? Porque isso foi um tema que era muito frequente, né, das engrenagens funcionando. E simplesmente isso não funciona mais, porque esses processos eles não são contínuos. As tarefas e essa analogia das engrenagens, elas não dão mais contas das mudanças geradas pelas múltiplas interfaces que a gente tem hoje, dessas grandes redes de fluxos de diferentes informações e que demandam essas ações super adaptativas, respostas diferentes e adaptadas do
do indivíduo e dos seus times. Então, as organizações, elas passaram de serem organizações mecânicas para organizações digitais, né, do estático e baseado em processos, para organizações adaptáveis e centrada nas pessoas. Os próprios construtos organizacionais, quando a gente vai nos estudos de organizações, você tem lá uma abordagem toda construída ali no finalzinho dos anos de 1900 até os anos 2000, baseada em recursos, né? Então, quanto mais recursos eu tenho, quanto mais capital eu tenho, quanto mais propriedade eu tenho, mais forte a organização, para uma literatura e todo o desenvolvimento organizacional também baseada em capacidades dinâmicas. Ou seja, qual que é a minha capacidade de mudar, de me adaptar, de fluir com essas transformações econômicas, sociais e organizacionais que acontecem a todo momento e cada vez mais rápido. Em que a experiência das pessoas ela é mais importante do que os processos e as práticas organizacionais. Tá? Então, olha só que eu vou falar de novo. Então, a experiência que as pessoas têm nos processos, tanto do ponto de vista lá do XY, do nosso cliente que está olhando para a sua jornada e entendendo como que ele lida com os nossos produtos, os nossos serviços que a gente vende, são importantes, como também a jornada do colaborador interno, né? A experiência dele na jornada que ele está tendo na organização, ela importa mais do que os processos e as práticas. Tá? Eles geram mais valor, eles fazem com que as coisas aconteçam de uma forma mais eficiente, mais fluida. E a gente tem uma metáfora que a gente usa do sistema organizacional que explica bem o porquê disso, né? Pensa na sua empresa como um smartphone. Vamos pensar o que uma empresa e o smartphone têm em comum, né? Então, o smartphone ele tem lá um hardware e ele tem aplicativos. E tem um sistema operacional que faz com que esses aplicativos eles funcionem, né? Da mesma forma, a organização ele tem os times e as pessoas e recursos, e ele também tem um sistema operacional organizacional que a gente chama, que está agindo ali por trás de como que a lógica de times e pessoas eles funcionam, que no fundo eles acabam drivando se esses aplicativos de times e pessoas eles vão funcionar bem, tá? Então, o que contempla um sistema organizacional, um sistema operacional organizacional? Relações formais e informais, quais são os níveis de controle da organização, como que os trabalhos e as tarefas elas são organizadas, qual que é a experiência como um todo do colaborador e qual que é a evolução e a entrega de valor da minha organização para o mercado, né? Essas organizações do sistema operacional, elas têm que ser adaptativas, né? Elas têm que ter atualização. Então, pode ser que numa organização que ela não tem essa dinâmica, que ela não entende que ela tem que ter um sistema operacional que ele se atualiza automaticamente, em algum momento ela se veja de uma forma super não competitiva e ela não entenda que é porque o sistema operacional dela não foi atualizado, né? E a gente precisa atualizar esse sistema operacional e ninguém vai te avisar quando que você precisa dessa próxima atualização para, de novo, fazer com que os nossos apps, ou seja, as pessoas e os times que estão dentro das organizações, elas continuem funcionando. Então, vamos lá, voltar para o nosso exemplo da estratégia. Prometo que agora eu vou entrar no tema específico do OKR. Naquele contexto que eu falei que as pessoas elas não entendem o que está rolando de estratégia dentro da organização, né? Antigamente, o pessoal ia para um hotel bonito, comia, de novo, para fazer o planejamento estratégico, né? Ia para um hotel bonitão, quem nunca participou disso? Comia pra caramba, bebia pra caramba nos happy hours que tinham no final do processo. O pessoal levava um palestrante lá super famoso, motivador, para dar um gás na galera. Aí a gente se juntava em equipes para criar grandes drivers, grandes iniciativas para a organização para o ano seguinte. E hoje esse processo ele rola do mesmo jeito, né? Mas ele rola online, né? E aí, no final desse processo, o que a gente tinha? Né? Um grande mapa estratégico, super lógico, bem trabalhado,
o time energizado, o time de liderança super energizado, com algumas conexões novas entre pessoas que o pessoal não estava habituado a conhecer. Nas semanas seguintes, o líder ia lá e desdobrava todo aquele processo para a equipe, compartilhava os aprendizados, estruturava um plano de ação para implementar, mas aí vem a rotina, né? Vem a rotina, o pessoal, beleza, depois na hora que der tempo a gente volta para aquele planão bonito lá. E aí o que acontecia? O que acontece, né, na maioria das organizações que a gente vê? 6 meses depois, o líder vai lá e apresenta um relatório de avanço para a área de gestão da organização, com um monte de justificativa de por que o plano não evoluiu, né? E 12 meses depois, o pessoal fica um pouco frustrado, porque os resultados eles não são de fato alcançados, né? O pessoal entrou na rotina, entrou naquela dinâmica, o contexto não é mais o mesmo. Então, os mecanismos que a gente tem de implementação, de execução da estratégia tradicionais, eles não permitem essa fluidez e essas mudanças que o próprio contexto ele demanda para a gente agir sobre. Por quê? De novo, lembra que eu falei do foco na experiência, né? Muito foco no racional, né? No planejamento, na organização, em fazer um plano perfeito e bem elaborado, né? E muito pouco foco, ou nenhum foco na experiência de quem vai executar aquele plano. Então, olha só o que rola. Eu tenho um processo, né, que as pessoas elas querem participar e ser ouvidas, mas só que nesse contexto de uma organização de estratégia em que se foca em segurança e só excelência aceitável, esses são pressupostos de quando você vai fazer um processo tradicional de estratégia. Eu tenho uma estrutura de tomar decisão super centralizada na liderança e em objetivos e metas que elas são top-down, tá? Os processos e práticas organizacionais, eles tendem a ser exaustivos, ou seja, eu tenho que ter certeza de que tudo que eu preciso fazer em termos de iniciativa, ele está aí. O planejamento é centralizado nos líderes, tá? E eles desdobram lá as iniciativas e planos de ação, tá? Então, percebe como não tem coerência? As pessoas elas querem participar e ser ouvidas, né? Então, toda a estrutura organizacional, ou seja, o meu sistema operacional organizacional, ele não está alinhado, ele não está coerente com essas demandas dos indivíduos. De num processo de estratégia, por exemplo, participar e ser ouvidos. Qual que é a chance de você ter um outcome coerente nesse sentido, né? O outcome ele vai ser o que está dentro do sistema operacional lá, que é a rigidez e a lentidão, tá? Agora, quando eu estou falando de velocidade e flexibilidade, né? Se eu tenho um pressuposto de colaboração e agilidade, eu descentralizo as decisões e colaboração na construção das metas e prioridades, eu foco no engajamento na rotina da estratégia, aí sim, eu posso ter um outcome de velocidade e flexibilidade, tendo coerência com essa necessidade de participação e das pessoas serem ouvidas, tá? Então, eu preciso trazer métodos que tenham coerência, né? Eu tenho um sistema operacional, organizacional e métodos coerentes que viabilizem esse outcome que eu pretendo de velocidade e flexibilidade, por exemplo. Legal? E, quando as coisas elas são coerentes, elas dão muito resultado. O resultado é impressionante, porque, de novo, as pessoas elas querem construir, elas querem co-construir, tá? Elas querem participar da estratégia. Então, quando um OKR ele é bem implementado, olha só, alguns exemplos de case que a gente tem. 51% de aumento de clareza da estratégia na organização, tá? Quase 40% de aumento de concordância do caminho que da estratégia que a organização está seguindo. E olha só, como eu falei naquele tema lá de well-being, né? Mais de 30% de aumento na motivação das pessoas. Quando as pessoas participam de fato do processo de construção, como elas participam desse processo de monitoramento da estratégia, existe sentido no trabalho. Então, se tem sentido no trabalho, ela está muito mais motivada para fazer a rotina dela, para fazer as coisas que fazem diferença na vida dela.
E isso tá em toda a literatura. Quem engaja as pessoas com estratégia, poxa, melhora a motivação da equipe, minimiza os riscos de turnover, porque, de novo, eu não estou ali por causa do meu trabalho para ganhar meu dinheiro no final do mês, né? De fato, faz sentido o trabalho para mim. Eu minimizo esse turnover e também tenho respostas mais rápidas e melhores para os meus contextos, porque, de novo, as pessoas estão todo momento ali trocando e refletindo sobre o que é a nova prioridade organizacional. E aí, como grande output, você alcança níveis melhores, né? Níveis super legais de execução da estratégia, do que está previsto ali na estratégia. E aí que entram os OKRs. O OKRs é uma ferramenta, quando você tem um sistema operacional que ele está construído para ele ter mais velocidade e flexibilidade, né? Trazer o melhor das pessoas e ordenado com contexto. O OKR é um sistema de execução de estratégia, que é um app, né? Que vai funcionar dentro desse sistema operacional. Acho que a maioria de vocês já devem ter ouvido sobre o OKR, mas é uma metodologia hoje ela é uma das mais usadas aí em gestão de performance em todo o mundo, usada por grandes organizações, né? O Andy Grove foi um dos idealizadores quando ele foi CEO lá na Dell. O John Doerr, ele trabalhava na Dell, na Intel, e aí o John Doerr, ele trabalhava lá e depois ele foi para o Google e acabou levando essa método para o Google e aí espalhou para todo o Vale do Silício, né? Estando em grandes organizações do mundo hoje. E a gente que trabalha hoje com método, vê que as multinacionais, essas grandes empresas, todas elas têm algum tipo de iniciativa na direção de trazer o OKR como método de execução da estratégia, gestão de performance. Por quê? De novo, ele é um método simples e intuitivo, ele promove autonomia, visibilidade, transparência, né? As pessoas elas querem elas querem ser protagonistas no processo tanto de construção quanto de execução, né? Ela estimula e facilita o processo de colaboração, ela tem fácil acompanhamento e ela requer, né? Ela deixa que as pessoas atualizem a todo momento que necessário a estratégia, porque ela é adaptada para ter foco para engajamento. Todo o processo é focado em engajar, em alinhar e engajar as pessoas a todo momento, né? Preocupado, de novo, com a experiência de trazer as pessoas para dentro do processo de construção e de execução. Aí, bem rapidamente, o que é o OKR? Então, O de objetivos e o KR de Key Results, né, de resultados-chave, que é o como a gente vai saber o que a gente como que a gente vai saber o que a gente quer alcançar, né? Então, o O de objetivo do que queremos alcançar e o KR de o que nós vamos alcançar, o como nós vamos alcançar aquele objetivo que a gente definiu de uma forma prioritariamente quantitativa. Então, quando a gente vai falar de OKR, né, a gente sempre vai ter em mente que nós vamos ter uma frase construída. Nós vamos fazer alguma coisa, que é o objetivo, né, mensurado por, que é o resultado-chave. Um exemplo muito simples aí, ó, vou implementar OKR na minha organização. Então, o objetivo é completar com sucesso nossa implementação de OKR. Tá? E os meus resultados-chave? Eu quero atingir no final desse processo 70% de claridade na estratégia para toda a equipe. Né? Então, vou fazer uma pesquisa lá, eu quero que as pessoas elas falam que a estratégia está claro para eles. Eu quero aumentar em 40% a concordância das pessoas com a estratégia. Tá? Então, eu vou fazer uma pesquisa lá e eu quero que isso aumente 40% do momento inicial. E eu quero que isso aumente 30% a motivação dos times. De novo, vou fazer um depara e vou acompanhar. Então, significa que completar com sucesso a implementação de OKRs, ele necessariamente passa por eu atingir esses resultados que eu defini nos resultados-chave. Tá bom? E como que o Bud faz isso? Como a receita do Bud, né? Porque a gente trabalha muito forte no processo de co-construção, então a gente tem uma equipe e uma tecnologia de construção por meio de workshops super rápidos, com todos os níveis organizacional, em que as pessoas elas constroem de forma colaborativa em todos os níveis. Desde o C-Level lá, que você tem os grandes direcionamentos da estratégia para o ano, a gente define nesses workshops
2 a 5 objetivos para o ano para o business, cada um deles vão ter de 2 a 5 resultados-chave, né? E aí esse processo ele é desdobrado, ele vai sendo desdobrado na organização. Da diretoria, o pessoal encontra com seus diretos, e os diretos com seus respectivos diretos, até chegar na última estrutura do time. Então tem um sequenciamento de workshops, sempre ali com 8 a 10 pessoas, 4 a 10 pessoas, de times em que você vai desdobrando essa construção ao longo da estrutura. Depois desses workshops, tem um momento de alinhamento, né? A gente tem o momento assíncrono, é super importante. As pessoas tendo o tempo delas, um momento para refletir sobre o objetivo, conseguir pesquisar fora ali do workshop para ver se aquele resultado-chave, aquela métrica é a melhor possível para aquele objetivo, pensar um pouquinho se, nossa, deixa eu sequenciar aqui, ver se dá para fazer no ano mesmo, ou no trimestre, né, conforme o período que você está desenvolvendo. Então, a gente sempre tem um momento assíncrono para que as pessoas, depois do workshop, elas tenham um momento de reflexão e de revisão, né? E aí depois tem um momento de fechamento desses temas. Tudo muito rápido, workshop de 2 horas, 2, 3 dias de momento assíncrono para as pessoas de atrás, e aí depois um fechamento, tá? E aí um processo de execução super rotineiro, definir grandes rotinas, importantes rotinas individuais e dos times para que isso não se perca ao longo do tempo, né? Como que é esse processo de construção? No primeiro momento, o time ele fala aleatoriamente grandes prioridades na percepção deles, de cada um, né? Para o ano ou para o trimestre que está sendo trabalhado. Essas prioridades elas são agrupadas e aí a gente tem que priorizar 3 a 5 grupos que vão ser transformados nesses objetivos. Tem uma forma de escrever objetivos que depois eu falo um pouquinho mais para vocês, né? Feito esses 2 a 5 objetivos, cada um deles vão ser descritos 2 a 5 resultados-chave. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre eles também. Então, como eu prometi para vocês, bons objetivos são significativos, ou seja, eles representam de fato uma prioridade do negócio, tá? E eles comunicam essa direção de uma forma muito clara. Eles têm que ser audaciosos, ou seja, precisa trazer uma dose aí de ambição, de challenge, de desafio para o business, né? Tirar de fato os times da zona de conforto. Eles têm que ser inspiradores. Eles precisam de fato desafiar e engajar os times para trabalhar neles, porque eles se sentem motivados em relação àquele desafio. Bons resultados chaves, eles são específicos e temporais, ou seja, tem que estar muito claro o que precisa e quando precisa ser atingido aquele resultado. Agressivos, mas que eles sejam realistas, uma meta impossível de ser realizada, o pessoal vai deixar ela para lá. E mensuráveis e verificáveis, né? Eu também gosto de dar mais uma dica aqui, que a gente tem que ter uma boa relação de outputs, ou seja, tipo, o que eu vou fazer de fato, qual é o grande resultado que eu espero daquele objetivo, drivers, ou seja, são indicadores que me levam a entender se eu estou ou não na direção do atingimento desse output, e eu posso ter KRs que são milestones, que a gente chama, então grandes resultados estruturantes, né, que você vai medir ali por um cronograma ou por atingimento de certos pontos específicos que viabilizam você atingir os drivers e os outputs. Beleza. Agora, só para a gente fechar, eu queria propor uma experiência rápida para vocês aí, de vocês fazerem uma rodadinha de OKR com temas pessoais. Eu sei que para a maioria de vocês talvez não seja a primeira jornada, mas como a gente está ainda no primeiro trimestre, no começo do ano, eu queria propor um desafio de vocês pensarem em um grande objetivo pessoal, né? E descrever 3 KRs que levem ele nessa direção. Tá? Então eu coloquei o meu aí para vocês darem uma olhada. Então eu quero alcançar uma versão mais saudável. Então, aquela linha que eu falei para vocês, meu grande output dessa versão mais saudável é a redução do meu percentual de gordura.
Para algumas pessoas pode ser, simplesmente eu quero perder peso. Não importa, tipo, mas você percebe que isso que dá intenção para o KR, né? Aí eu tenho drivers ali que vão me ajudar, que eu acho que se eu fizer esses drivers, eu vou conseguir chegar no meu output de perder, de ter 10% a menos de percentual de cultura, que é praticar 5 horas de exercício na semana. Eu vou colocar na minha agenda lá, praticar 5 horas na semana. E um que perde bastante caloria, quem tem filho aí, né? Eu vou brincar 2 horas por dia com meu filho. Tá? Então, vou dar 3 minutinhos aí, ó, são 17h52 no meu relógio, 3 minutinhos para vocês construírem um objetivo e resultado-chave de alguma coisa que vocês querem transformar sobre vocês nesse ano. Tá bom? Bora lá. Tem como colocar uma musiquinha aí, Lê? Quando o pessoal faz? Colocando aqui. Boa. Eu não consigo colocar enquanto você tá aí. Eu tentei autorizar aqui, mas... Não tem problema, é rapidinho, não tem problema não. Dá mais um minutinho. Boa. Aí, o que a gente faz normalmente, é que hoje a gente estava um pouquinho mais restrito no tempo, a gente juntaria em equipes, né? E as equipes, a gente escolheria uma história para as pessoas elas desdobrarem como que a equipe ela poderia ajudar você a ter a construir essa sua meta. Então, na organização, funciona exatamente assim. A gente define lá de 2 a 5 objetivos e resultados-chave, tá? Então, eu simplifiquei aqui para só um objetivo. E aí, os times eles vão desdobrando isso em outros objetivos e resultados-chave, que vão ajudar na direção de eu alcançar aquela meta, tá? Então, exemplo. Eu vou, no meu time lá interno da minha família, a minha esposa vai me ajudar a praticar 5 horas semanais de exercício, tá? Então, ela vai colocar alguns objetivos aqui, por exemplo, ser o esportista do ano, tá? Então, ela vai matricular me ajudar lá a fazer uma matrícula na academia e ela vai me liberar aí 2 horinhas da semana para eu ir na academia.
ela vai me liberar para eu fazer 1 hora de tênis aqui no domingo pessoal do condomínio. E o outro resultado-chave, ela vai também contratar uma pessoa para vir em casa de presente para mim, porque tá muito corrida essa vida aí, então ela vai contratar uma pessoa para ser um personal trainer mais 2 horas por semana, tá? Então, esse conjunto de objetivos vai me ajudar a praticar 5 horas semanais. Então, da mesma forma, um time dentro da organização, ele pega um ou mais resultados-chave e traz esse desdobramento para dentro do time com o objetivo de fazer com que esse resultado ele seja realizado, tá? Diferente ele é um desdobramento, descascateamento rigoroso, tá? Na prática, o time ele tem que olhar para isso e se organizar o que é viável para o time, o que ele tem interesse, o que ele tem competência para fazer na direção daqueles objetivos e resultados-chave que estão direcionados acima dele, tá? Deu para pegar, pessoal, mais ou menos como funciona? Alguém quer falar um pouquinho sobre essa experiência aí de construção, de alguma ideia de depois como acompanhar isso? Alguém quer trocar com a gente um pouquinho da experiência desse tema individual a priori? Não? Pode ligar o microfone quem quiser dividir um pouquinho com a gente. Eu vou ligar aqui. Boa. Na realidade, a minha experiência, ela tá muito próxima do que você colocou aí, a minha pessoal. Então, o que eu fiz foi basicamente tipo, pegar e mudar algumas coisas do que você colocou aí. Porque eu nunca me preocupei muito com isso, né? De ser mais saudável, mas esse ano tá pegando, assim. E aí eu fiz exatamente o que você colocou, tipo, coloquei alcançar minha versão mais saudável e fui colocando os objetivos, fui colocando os KRs um pouco mais realistas, assim, que não é fácil, né? 2 anos de pandemia pisando na jaca aí. Então é isso. Mas essa foi basicamente minha experiência. Eu só peguei e coloquei objetivos um pouco mais realistas para mim, assim. Muito bom. De fato, aqueles objetivos eles estão principalmente para quem tem filho, para quem tem essa estrutura hoje em dia dentro da pandemia, eles são bem desafiadores. Legal. Então, bora lá. Só antes da gente abrir para perguntas e respostas a isso de temas mais abrangentes, eu vou passar um pouquinho de algumas chaves na nossa experiência para fazer de fato o OKR ele rolar, ele acontecer, tá? Então, primeiro, super importante o papel da liderança no sense making, tá? Então, a gente dá algumas dicas para os nossos clientes bem simples mesmo, do tipo, líder, coloque ali 20 minutinhos na sua agenda para que você atualize os seus OKRs, né? Porque você vai em muita empresa que o líder ele não faz esse processo de atualização. Então, o próprio OKR dele, lá, a hora que a gente vai ver, ele não condiz com o processo, como que as coisas elas estão andando no momento. E a outra coisa é o líder ele fazer esse engajamento, ou seja, fazer comentários de acordo com o Bud, ele tem essa estrutura de você comentar no KR um do outro, por exemplo. Então, você ter algum tipo de ferramenta que ele permita que você dê visibilidade para as pessoas que estão indo bem, falar assim, olha, que legal, que trabalho bacana que você está realizando, tá? Mas também você se colocar à disposição quando ela levanta a mão por algum motivo. Olha, não estou conseguindo realizar esse objetivo, não estou conseguindo seguir com ele, então o líder ele se mostrar disposto ali a ter um processo de apoio mesmo, sempre que de alguma forma o time demonstrar essa percepção de problema na realização, ser proativo esse processo na realização do resultado-chave, tá? Então, por exemplo, o Bud tem na ferramenta tanto isso, tanto para você elogiar, parabéns,
quanto da possibilidade da pessoa levantar a mão. Eu estou com baixa confiança em realizar esse resultado-chave. Então, automaticamente, você tem mensagens ali para o líder, que ele pode entrar na ferramenta e endereçar o tema junto com o responsável por aquele resultado-chave. Outra coisa é colocar rituais periódicos. Normalmente os times já têm esses rituais, né? As famosas weeklies, as reviews, as plannings. Então, dentro dessas estruturas que já existem no time, coloca 10, 15 minutinhos para se discutir os dashboards de OKRs do time, tá? Reconhecimento e apoio, como eu comentei lá, todo momento o OKR ele tem que ser uma ferramenta que as pessoas que estão indo bem, que estão conseguindo trazer resultado, elas sejam de fato reconhecidas. E da mesma forma, quem tem problema, quem levantou ali a mão por algum motivo, elas sejam suportadas da forma mais rápida possível e, de novo, com aquela consciência, aquela cabeça de resolver o problema e não de achar o culpado. Então, como consequência aí, focar em resolver, né? E não achar culpado. E reforçar a todo momento que os OKRs são de fato uma prioridade. Então, você reforça isso nos one-on-ones, nas rotinas do time, você coloca isso na sua agenda, isso devagarzinho vai entrando, né, como disciplina, vai entrando como uma rotina do indivíduo, e a estratégia, a execução da estratégia passa a ser uma rotina, tá? E aí, só temas finais. De novo, a importância das rotinas, formação de um time interno para você promover uma construção mais homogênea, tirar dúvidas, você ter ali um time que ele ajude no processo de construção, que de fato ele não é simples, ou seja, você tem um grupo de estudos ali, um grupo de pessoas que vá se organizando, vai tendo informação para desdobrar para o resto do time, tá? Trabalhar muito com a liderança no sense making. Se a liderança não fizer, se a liderança não apoiar, ela não construir, como qualquer projeto, né, isso não é diferente para o OKR, o processo ele não vai rolar, porque a gente tem um monte de coisa de importância, de prioridade no dia a dia. Se a estratégia não for uma prioridade, que a liderança está falando ali, está mostrando que é importante, não vai rolar. Como a gente colocou do sistema operacional, né, tem que ter uma coerência. Não adianta você implementar o OKR e querer focar em controlar se as atividades elas estão sendo feitas ou não, né? É um tema muito mais de, olha, tem um conjunto de resultados-chave que estão sob responsabilidade de alguém e eu vou ajudar quando alguém levantar a mão. E não vou ficar controlando ali se está fazendo, se não está fazendo, se já fez, né? Então, tem que ter uma coerência do sistema operacional, da cultura que está por trás com a ferramenta. Uma dúvida que é frequente, até que nível fazer, né? A gente sugere que o OKR ele seja feito em toda a estrutura. Tem muita gente que para o OKR na diretoria ou na gestão média. É um baita desperdício, porque ele tem mais impacto de alinhamento e engajamento quanto mais na base da pirâmide você está. Então, quando você for fazer a implementação do OKR, faça na estrutura inteira da organização e não só no nível de liderança. Até uma dica, quem tiver grandes empresas, por exemplo, tem uma empresa de mais de 1.000 funcionários, já começa a ficar um pouco complexo o processo de implementação. Muito mais porque é difícil de você manter um nível de engajamento, controlar o engajamento de muita gente, tá? Então, se você for fazer um pilotos com 300, 400 pessoas, eles são relativamente simples de você controlar o engajamento. Mas faça o piloto de uma área, tá? Vou escolher a área de marketing da minha organização e vou fazer para ela toda, porque eu falei, como eu comentei para vocês, o impacto, o benefício é maior quanto mais você vai na base da pirâmide, tá? Então é legal fazer piloto, acho que funciona, principalmente para grandes organizações, principalmente acima de 300, 400 pessoas, o processo começa a ficar um pouco mais complexo, né? Mas quando você for fazer pilotos, prefira fazer na área toda do que você pegar uma organização e cortar, fatiar dentro das estruturas, né? Ferramentas horizontais e verticais. Então, ferramentas horizontais é tipo um Trello, tipo uma planilha de Excel, né? Então, muitas empresas elas começam a carregar por essas ferramentas. E quando você está ali com 30, 40 pessoas, poxa, funciona bem até. O problema é que quando você começa a ter mais gente, mais colaboração,
essas ferramentas elas começam a não dar conta. Então, procurar por ferramentas verticais, ou seja, ferramentas que são especializadas em OKR, como o Bud, né, são ferramentas que vão propiciar você ter o melhor benefício possível da implementação, tá? Bom, eu acho que os principais pontos que eu queria passar para vocês eu já comentei. A gente vai passar por um momento agora de Q&A. Fica meu contato de novo, vou estar super à disposição de vocês para a gente continuar o papo a partir daqui. Vou deixar na apresentação também alguns recursinhos legais aí. Esse livro do Avalie o que Importa, super famoso, acho que a maioria de vocês já deve ter visto, né? E o Bud tem uma página super legal com exemplos de OKR por empresa, por times. Tem uma planilha lá para vocês baixarem para ajudar no processo de construção de vocês, tá? Então, tem um QR Code aí, fica super à vontade de fazer o download. E, de novo, entrar em contato comigo, com a Márcia, se tiver algumas dúvidas. E aí a gente vai para o Q&A agora. Passo o slide de novo aí para quem não entrou. E agora a parte mais legal de todas que eu curto é a gente bater papo. Boa, Wagner. Lê, a gente tem algumas perguntas aqui no slide, mas se alguém quiser abrir o microfone, como está todo mundo bem quietinho aí, se alguém quiser começar a puxar a rodada de perguntas, aí o Eduardo levantou a mão, aí a gente já segue com as perguntas aqui do slide, pode ser? Pode ser, Lê? Tá ótimo, vamos que vamos. Boa. Eduardo, quer abrir o microfone, por favor? Quero sim. Estão me ouvindo bem? Sim. Estamos. Show. Gente, desculpa não pegar toda a interface pelo slide, que eu estou com o celular, daí acho que fica um pouquinho difícil. Então, já agradeço de cara toda a organização de vocês, sou fãzaço dos conteúdos que vocês produzem e tudo, e o Wagner também, pela aula de OKRs e tudo. E eu ia perguntar, porque uma época eu estava até gerando alguns tutoriais também para alguns amigos, justamente falando sobre novas metodologias e OKRs, e na época a empresa que eu achei mais referência ali foi a Coblue. Então, lógico que longe de eu puxar um tema comercial, quais são as diferenças da Bud com a Coblue? Queria perguntar mais sobre a tua visão sobre, às vezes, o propósito de mercado, né, da Bud frente a toda a desorganização que a gente enfrenta, né? Legal. É um pouco... Eu não vou falar muito eu acho que não vale a pena falar muito da Coblue, porque... Eu conheço o pessoal, eles fazem um trabalho incrível também. A gente, antes do Bud, a gente também usava a Coblue, tá? Acho que o diferencial que a gente procura trabalhar no Bud, como eu falei para vocês, a gente foca muito na jornada do usuário, tá? A gente tem o NPS no Bud de 73 do usuário. A gente fica super orgulhoso. Porque o usuário que vai lá, nem que está usando a ferramenta, ele vai lá e avalia para a gente. Então, toda essa experiência do usuário é uma ferramenta super simples, super intuitiva. Na segunda vez que a pessoa lá já vai lá, ela já domina a ferramenta. Então, assim, a gente caprichou de fato lá desde o começo em que essa experiência seja a mais legal possível para o usuário, né? E a gente foca, o nosso usuário é o colaborador lá que vai executar a estratégia. O cara que formula a estratégia, o executivo, ele está super habituado a trabalhar com essas estratégias, com essas ferramentas, ele não vai ter tanto problema, né? Quem vai ter problema é quem não está habituado. Então, a gente foca no cara ali que, de fato, ele não está habituado. Então, é super simples de usar. Acho que esse que é um ponto. O outro ponto, como eu falei para vocês, a gente coloca muita mão na massa junto com o time de implementação no momento do onboarding, tá? Nos primeiros 3 a 6 meses, a gente fica muito junto. O nível de atenção que a gente dá para esse processo inicial, ele é absurdamente, um investimento enorme que a gente faz, porque é aí que faz a diferença toda do bom processo de implementação, tá? Os nossos consultores que ajudam, né, gente, os nossos Customer Success que ajudam nesse processo de onboarding, eles são especializados em estratégia. Claro que em OKR, né, mas são executivos super preparados para ajudar na densidade e
na complexidade e variedade de problemas que aparecem quando você está fazendo um processo de implementação. Então, eu falaria que esses dois temas, uma ferramenta extremamente simples, intuitiva, fácil, gostosa de usar, e uma abordagem muito próxima do time de implementação, principalmente nos primeiros 6 meses desse processo. Obrigado pela pergunta, Eduardo. Imagina, eu que agradeço pela resposta. Valeu, time. Obrigado. Valeu. Boa. Temos uma pergunta aqui no slide que foi votada, Wagner, que é, na sua experiência, quais são hoje os principais desafios das empresas para implementar OKRs? Os principais desafios. Eu diria assim que tem 2 tipos de desafio, né? Tem um desafio que a gente de fato observa na prática, tá? Que a gente mais vê, e tem o desafio que as empresas elas reportam lá ali no processo do marketing comercial, que eu e a Má, a gente tá sempre junto nesses primeiros momentos, né? O que o pessoal reporta no início, eles têm muito medo desse excesso de ferramentas que existem hoje. Isso é um ponto que o pessoal levanta muito, né? Poxa, então tem muita ferramenta, tem muita coisa para apontar, como que a gente faz para integrar, para resolver esses problemas, né? Então, não é um tema que a gente observa muito, porque, de fato, a gente, como eu comentei para vocês, é uma ferramenta extremamente simples e gostosa de usar, o pessoal acaba fazendo esse uso de uma forma bem rápida, essa adoção de uma forma bem rápida, né? Agora, na prática, o que a gente observa é, de fato, o processo de engajamento, tá? Tem alguns truques aí que, por mais que a ferramenta ela seja simples, ela seja intuitiva, como eu falei para vocês, se a gente não tem um engajamento da liderança, se aquilo não é visto como um tema importante, se ele não está nos rituais, tem alguns outros truquezinhos aí, né? Se a pessoa ela não tem um KR, pelo menos, ou seja, se ela não tem um resultado-chave que está sob responsabilidade dela, ela acaba não voltando para o processo, né? Ela tem um monte de outras coisas que ela faz no dia a dia, e aquilo acaba não sendo uma prioridade de fato para ela. Então, acho que um grande desafio é o time, né, essa squad de OKR que se cria, junto com a liderança, ter um processo dinâmico ali de manter esse engajamento de toda a organização em torno da estratégia. Boa. Bom, vou seguindo nas perguntas aqui, mas se alguém quiser me interromper para o microfone, fica à vontade. Tem uma pergunta que foi bastante votada também, que fala que é uma pergunta interessante, assim, de um pouquinho até da questão do mindset, né? Quando os OKRs falham, seja por mudanças naturais do negócio ou por despriorização, como lidar? Legal. Quando não atinge, né, o resultado. Quando não atinge o resultado, né? Eu acho que tem um tema que a gente sempre conversa muito com os nossos clientes, que o processo de construção do OKR é um processo super iterativo. Cada ciclo trimestral, a gente observa que os nossos clientes eles evoluem muito, principalmente no começo. Então, um processo, um exercício é melhor do que o outro. Então, todo momento tem... Por quê? Porque as pessoas, quando ela faz pela primeira vez, ela não sabe como escrever um objetivo, ela não sabe como escrever um resultado-chave, então no segundo já não tem mais esse problema, ela já entende como vai funcionar a dinâmica, esse workshop para a implementação, né? Então, gradativamente, esse processo ele vai se melhorando em termos de maturidade, tá? Um resultado-chave não atingido, ele tem que ser encarado como, dentro da perspectiva do OKR, né, que aquele indivíduo e aquele time deram o seu melhor no atingimento do resultado. Então, tem N motivos que você tem as reviews, que é legal de você ter tanto para o OKR quanto para outros temas do time, né, em que o time ele explora muito o porquê do não atingimento de certos resultados.
É um problema estrutural? É um problema individual? É um problema, é uma barreira específica que o time, o indivíduo está tendo? Então, acho que esses temas eles são super importantes de você ter em reviews e também a ferramenta ela pode eventualmente ajudar nesse processo, né? O próprio uma das inovações que a gente trouxe no Bud é que a pessoa ela tem a oportunidade de levantar a mão quando ela vê um problema iminente ali de não atingimento de resultado. Então, eu tenho um resultado lá de aumentar em 10% os leads do nosso funil de vendas, né? Se eu estou vendo que não vai rolar, eu posso levantar a mão, ficar vermelhinho lá no KR, e aí todo o time, toda a liderança que está comigo, ela fica avisada e ela vai ser direcionada ali para me ajudar. Então, acho que a gente foi falar um pouquinho do mindset, né? Tipo, o mindset ele tem que ser muito mais na linha de como que a gente resolve aquele problema que está apontado de performance versus como eu acho culpado, né? Então, se todo o time, se toda a liderança começa a criar esse hábito de, olha, vamos focar nesse problema e resolver, eu acho que a gente atinge melhores resultados e o não atingimento ele vai ser conhecido o porquê e vai ser melhorado nesse próximo exercício pelo time. Se você tem esses métodos de aprendizado numa review ou mesmo se esses processos de acompanhamento eles estão bem estruturados e bem acompanhados pela liderança e pelo time nas ferramentas ou em algumas outras rotinas que o time tenha de aprendizado. Perfeito. E complementando até uma coisa que eu aprendi bastante assim na prática, rodando OKRs, é que esse não atingimento ele também faz parte do resultado. Então, na verdade, esse histórico do que aconteceu, por isso que é importante a rotina e essa atualização frequente, para que você tenha esse histórico do progresso e esse não atingimento, né? Ter esse histórico, ele também faz parte do resultado, justamente para que você rode um ciclo contínuo, né, de aprendizado, para que cada ciclo seja melhor que o anterior. Então, o que aconteceu? Por que não foi legal? Quais são novas ideias que a gente tem aqui? De repente, nossa, então nós definimos KRs muito ambiciosos, que a gente não conseguiu, quais são os nossos aprendizados, como a gente pode se preparar melhor no próximo ciclo, né? Acontecia muito, exemplos aí do dia a dia, acontecia muito pessoas que saíam de férias no meio do trimestre, a pessoa tinha ali KRs super importantes, ela saía de férias, e aí o time só percebia depois, falou, nossa, o dono do KR saiu de férias, e agora, né? Então, esse tipo de aprendizado parece um aprendizado simples, mas é algo importante de registrar. Falar, então, agora, no próximo ciclo, a gente precisa olhar para isso com antecedência, né? Então, se eu já sei pessoas que vão sair de férias, que a pessoa já saia com um plano de ação, muda o KR para outro responsável, já deixa um plano de ação registrado. Enfim, coisas que parecem bobas, mas que acontecem no dia a dia, impactam na execução, e que tudo bem, é importante você ter o histórico e aprender com isso e melhorando a cada ciclo. Uma coisa só importante complementar, que você me fez lembrar, é que é importante fazer uma distinção de OKR com KPIs. Né? Acho que isso é um tema que acaba trazendo bastante confusão. OKRs, eles não são KPIs. Quando a gente está falando para OKR, eu estou falando de um processo de evolução da organização. Eu estou colocando ali resultados-chave que vão fazer a minha organização ela evoluir, ela ser melhor, ela superar algum tipo de resultado que ela tenha, né? Então, por isso que a gente fala de metas audaciosas, de desafios. Então, esse não atingimento, ele não é de fato, ele não representa um problema eminente. É claro que o não atingimento de resultados-chave ao longo do tempo, ele tem cronicamente, ele é um problema organizacional, né? Agora, o KPI, eu estou falando de sinais vitais, né? Tem até esse sinônimo. Quando eu estou falando de KPI, eu estou falando de sinais vitais que vão afetar diretamente a saúde da minha organização. Então, eu vou colocar um nível de risco ali muito menor, né? Eu não posso ser ambicioso com o meu caixa, com o meu EBITDA, com o nível de faturamento adequado,
com turnover organizacional. É claro que eu posso ter metas para melhorar tudo isso, ter resultados-chave para melhorar tudo isso, mas é sempre importante a gente distinguir o não atingimento de KPIs e o não atingimento de resultados-chave. São níveis de riscos totalmente diferentes. Então, acho que essa coerência é importante de vocês terem em mente na hora de construir os OKRs e separar eles da gestão de KPI, que é uma gestão muito mais segura, muito mais rotineira. Perfeito, Wagner. Beleza, estamos aí com mais um tempo, né, Lê? Tem mais uma pergunta aqui que foi bastante votada no Slido. Eu vou seguindo, se alguém, como eu falei, se alguém quiser perguntar, fica à vontade. Ou complementar, trazer as experiências de vocês. Seria bem legal ouvir vocês também, né? Não sei quem aqui já teve experiência prática com o KR, se teve, como foi. Então, eu vou fazer mais uma pergunta, depois a gente abre. Quem quiser compartilhar, falar com a gente aqui, aproveitar o momento. A pergunta é: sinto que existe dificuldade de definir quais são os passos para mensurar os KRs. Se serão quantitativos, qualitativos, como você vê isso? Essa é uma dúvida super frequente também nesse processo de construção, né? Então, via de regra, os KRs, né, os resultados-chave, eles são prioritariamente quantitativos. Então, para cada objetivo, você vai ter ali por volta de 2 a 5 resultados-chave. Então, a gente brinca de uma proporção ali, você ter ali, no máximo, 20, 30%, né, 1 ou 2 resultados-chave, que eles são qualitativos, né? Então, se você for ter 5, né? você ter estruturantes ou milestones que a gente fala, né? Então, você ter de 5, você ter 1 ou 2 que são mais qualitativos. E você ter os principais, né, 2 ou 3 ali de 5 que sejam quantitativos de fato. E nesses quantitativos, aquela dica que eu dei lá na apresentação, tente trazer um grande output, né? Então, o meu output eu coloquei lá no meu exemplo lá de ter uma vida mais saudável foi você melhorar o meu índice de gordura. Mas poderia ser peso, por exemplo, poderia ser um índice de bem-estar, poderia ser qualquer coisa que eu identifico como output daquele meu, como grande output daquele meu objetivo. Depois o output pensa em drivers. Poxa, o que não necessariamente vai me levar à realização do objetivo, mas ele vai me direcionar se eu estou no caminho ou não. Né? Então, se eu fizer, por exemplo, se eu quero diminuir meu nível de gordura corporal, fazer exercício é um bom jeito de fazer isso. Provavelmente eu teria que colocar outros, como fazer musculação, porque a musculação dá mais músculo, sei lá. Então, enfim, eu tenho que definir drivers também quantitativos que vão me levar na direção de realizar esse o meu output, meu indicador, que é o meu KR, que é output, tá? E não tem problema, de novo, você ter alguns milestones, alguns mais qualitativos, mas que seja minoria, que seja alguns muito importantes, estruturantes ali, que vão ser um apoio importante para você realizar os resultados quantitativos. Se você vai só no quali, você não consegue, de fato, qualificar o atingimento do objetivo, ele acaba ficando muito, muito subjetivo. Perfeito. É aquilo que a gente fala das evidências, né? Então, se eu quero atingir aquele objetivo, quais são as evidências que mostram que eu cheguei lá? Geralmente, essas evidências têm resultados meio ali que você precisa fazer, que são os drivers, mas também tem algo que você vai mexer o ponteiro que de fato vai mostrar que você atingiu aquele objetivo, né? Aquilo que você queria. Isso mesmo. Alguém quer compartilhar com a gente mais alguma coisa? A gente tem mais uns minutinhos aí, né, Lê? Alguém aqui já trabalhou com OKRs, quer trazer alguma experiência, algum desafio específico, ou quiser compartilhar também sobre o conteúdo? Acho que é legal deixar esse tempo agora para o pessoal abrir o microfone, quem quiser, e a gente gerar uma troca aqui, nesse tempo final. Oi, pessoal, eu só queria dar parabéns aí pelo conteúdo super bacana, acho super relevante trazer OKRs, que é uma coisa assim que nem todas as empresas atualmente estão utilizando dessa metodologia, mas a gente vê que cada vez mais as empresas estão adotando e a gente vê a diferença, né? Os dados que vocês trouxeram são
muito grandes, a gente vê ali 30% já da satisfação dos colaboradores, é um número muito grande, e muitas vezes a gente vê a dificuldade da empresa de seguir um foco. Então, assim, queria agradecer bastante aí por ter trazido esse material. Legal, Dani, obrigado pelas palavras aí. Boa. O OKR nada mais é que um exercício de priorização, né? Que você justamente prioriza aquilo que é prioridade. Então, legal você comentar sobre o foco, Dani. Boa. Ninguém mais? O pessoal tá mais tímido hoje. Final de quinta aí, o pessoal já tá no sextou, né? Quase sextou, né? Em breve a gente tem que fazer um ao vivo, né, Lê? Ai, sim. Por favor, tem que ser presencial. Faremos. Boa. Bom, então eu acredito que seja isso. Acho que a gente tinha que ter tirado foto antes das perguntas, né? O pessoal saiu, né? Mas já eu tirei uma fotinho e tudo mais. Já postei, inclusive, marquei vocês. Legal. Boa. E é isso, acho que a gente pode ficar por aqui. Qualquer coisa, não sei se vocês vão precisar de fato sair. Se alguém quiser ficar mais um pouco para perguntar diretamente para o Wagner, para a Marina, sobre as coisas, fiquem à vontade, tá? Se quiserem sair, fiquem à vontade também. Muito obrigada pela presença de vocês. Bom. Boa. Eu também queria agradecer a State, a todo mundo aí que participou e só passar essa mensagem final mesmo, que o OKR, ele de fato é um mecanismo de gestão de performance organizacional, mas por trás dele está essa supermissão de trazer sentido e alinhamento para o trabalho das pessoas, né? Então o sentido já é super claro, as pessoas elas passam a trabalhar mais motivadas, as coisas elas tá envolvido diretamente uma felicidade na realização de algo que tem relevância para ela, né? E o alinhamento ele traz muita segurança, porque a pessoa está ali acompanhando o que está rolando na organização, ela está se alinhando, diminui muito aquela visão dela, nossa, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se as pessoas estão gostando do que eu estou fazendo, será que a organização ela tá evoluindo, será que eu vou ser mandado embora amanhã, tá? Então a OKR ela tem uma contribuição assim fenomenal nesse well-being individual, porque ela traz esses dois elementos de engajamento e de alinhamento. Tá? Então, a gente fica super feliz, é isso que a gente busca, de fazer com que esse novo trabalho, esse futuro do trabalho, ele aconteça de uma forma mais saudável e que traga, de fato, realização e felicidade para as pessoas. Boa. Dá para a gente tirar uma foto final, será? Tem só para compartilhar a tela, Wagner, se você puder. Quem se sentir à vontade para ligar a câmera, para a gente... Aí apareceram alguns rostos aí que eu tô vendo. Boa! A gente tirar uma foto. A Ana apareceu aí também. Depois a gente edita aqui. Vamos lá, olhando. Pronto. Foi. Boa. Beleza, gente. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, Ingrid. Vou parar aqui de gravar, então vocês podem se sentir à vontade se vocês quiserem perguntar depois disso.